Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Tati Ribeiro. Sou o Johnson Higueira. E o tema de hoje é: entender disso vai te fazer ser um engenheiro acima da média. Lá vem esses com isso outra vez. Isso, disso. É isso aí, mas é que realmente esse tema de hoje é especialmente relevante para você ser acima da média. Desculpa. E então, enquanto a gente está começando aqui, se ainda tem tempo de mandar essa informação para alguma pessoa que você considere relevante, alguém que faça diferença, alguém que você queira realmente ajudar, que seja da área da engenharia. Se não for da área de engenharia, está tudo bem também, mas aqui é focado para a área da engenharia. E de preferência que seja alguém que trabalhe junto com você, que esteja na sua equipe, porque faz muita diferença, né? Entender disso que a gente vai falar aqui hoje vai ser, assim, crucial, vai mudar a sua forma de pensar e de atuar na engenharia. E por quê, né? Porque pouquíssimas pessoas dão a devida atenção a isso. Isso, na verdade, a maioria das pessoas não sabem ou não consideram. Mas, na verdade, isso está acima de questões técnicas na hora de fazer uma contratação. Quando você vai fazer uma entrevista, quando você é chamado para uma entrevista, muitas vezes o que eles estão querendo saber é disso. Exatamente. Por um lado ou por outro. Exatamente, né? E a maioria dos engenheiros, né, não consegue, não entende efetivamente disso. E não enxerga como necessário para atuar na engenharia. E é uma coisa, assim, que é extremamente relevante para a pessoa que quer estar acima da média. É fundamental entender disso para você estar acima da média. É algo que não é muito simples, não. Mas também não é complexo. Aí vocês estão viajando. Assim, né? Aí vocês estão viajando. Não é uma coisa simples, porque está relacionado com pessoas. Requer conhecimento. Então, requer conhecimento, né? E a gente sabe que pessoas não são simples. Mas, por outro lado, não é uma coisa complexa, porque se está relacionado com pessoas e eu sou uma pessoa, eu mesmo posso ser o campo de estudo. Tá certo? Tem sentido? Tem sentido. Então, tá joia. Então, isso é entender de pessoas. Só que aí não é automático. Não é porque você é uma pessoa que você automaticamente entende de pessoas. Que, na verdade, esse é um dos grandes erros, né? Achar que, como eu sou uma pessoa, então eu entendo de mim, então eu entendo de pessoas. E esse pode ser dois grandes erros, né? Primeiro, saber se a gente entende da gente mesmo. Esse é o primeiro, né? Sócrates, 2.500 anos atrás, falava: conhece a ti mesmo. E isso, muitas vezes, a gente não faz, principalmente na área de engenharia, que conhece a mim mesmo, cara. Eu quero conhecer do programa de cálculo, do número, das exatas, é isso que eu quero entender. É do motor, é do sistema. Funciona. É do processo. Né? Esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro, né, então tá, eu me conheço. Ok, eu me conheço e eu quero reconhecer o outro como eu sou. Se eu sou assim, o outro também é assim. Se eu gosto disso, então o outro também gosta. Se eu não gosto, então não gosta. Mas isso é óbvio. O óbvio para mim, na minha cabeça, é óbvio para o outro. Então, esse é o segundo grande erro. E daí justificando, então, aquilo que é simples, né? Não é simples, mas também não é complexo. Porque a gente tem ferramentas para ir se conhecendo, né? Quem quer realmente consegue ir evoluindo nesse sentido, né? De conhecer, de entender sobre pessoas. É isso aí, né? E aí já deu para ver que hoje, então, a gente está falando sobre um atalho para ser um engenheiro acima da média. Entender de pessoas é um atalho para ser um engenheiro acima da média.
né? E por que esse atalho, então, é efetivamente um atalho? Não, gente, na engenharia, tudo gira em torno de demandas feitas por pessoas, para entregar serviços, produtos para pessoas. E por pessoas. Tudo são pessoas. É isso que muitas vezes a gente, quando vai fazer uma engenharia, passa 5 anos sem prestar atenção. A gente passa 5 anos de engenharia focado em processo, em números, em técnicas, mas a gente precisa entender que tudo isso que a gente faz, a gente vai fazer depois para satisfazer a necessidade de pessoas. A gente vai fazer com pessoas. A gente, o tempo todo, tudo na engenharia gira em torno de pessoas. E a gente passou muitos anos focados só na técnica e a gente sequer considerou que saber que entender de pessoas era importante. E a gente está aqui hoje para te falar isso, para te lembrar disso, né, para aguçar essa vontade em você de aprender sobre pessoas, né, para te mostrar esse porquê. Então, imagina, você vai entrar numa empresa e você... O nosso cachorro entrou aqui de baixo. Então, daqui a pouco vai ter ter que dar uma pausa, falar assim, boa noite, Josiane colocou uma boa noite ali. Boa noite, Josiane. Boa noite. E aí você faz uma aplicação para uma empresa, manda o seu currículo e te chamam para quê? Te chamam para uma entrevista. Por que te chamam para uma entrevista? Se fosse realmente tudo tão só técnico, né? Poxa, você tem um CREA, a pessoa tem umas especificações técnicas que tem que cumprir, você mandou o seu currículo, né? Põe lá no Excel, compara lá as necessidades com as habilidades que você tem lá. Combinou? Então, em princípio, deveria valer. E se tem alguma dúvida, solicita documentos que comprovem que o que está escrito no currículo está certo e pronto, acabou. E como é feito prova de títulos para avaliação do MEC de universidades, que eles pedem lá o papel lá para poder comprovar tudo que está escrito no currículo. Uhum. Seria suficiente. Pois é, só que te chamam para uma entrevista e querem conversar com você. E querem saber o que você espera, quais são suas expectativas, querem saber como você se comporta, né? Eles colocam determinadas perguntas já preparadas para direcionar respostas que deem para eles informações a respeito de quê? Do seu perfil comportamental, das suas características, né? Do seu caráter, da sua personalidade. E até dos seus valores, né? Também fundamental. Só que quem é de RH sabe disso, quem é da engenharia não. Agora, quanto mais fácil seria se você, como engenheiro, soubesse tudo isso e na hora de uma entrevista o jogo fosse mais aberto. Seria mais fácil para todo mundo. A pessoa contrataria de forma mais clara, você seria contratado ou decidiria se você quer ser contratado ou não. Pela empresa ou não, né? Também tem essa questão de forma muito mais clara. E aí, sai mais barato para todo mundo no final das contas. Pelo menos em termos de tempo, né? Exato. É um desperdício de tempo, né? Tem tanta coisa que coloca-se vagas, umas coisas tão obscuras, e as pessoas, né, tem que gastar o tempo dela para entender se aquela vaga é para ela, né? Para poder se aplicar, para depois chegar aí numa entrevista, depois que faz a entrevista, depois que o outro pega e fala assim, ah, tá bom, quero contratar você. Aí você fala assim, não era bem aquilo que eu queria. Olha o tempo que você perdeu, né? E isso é mais comum do que a gente pode pensar. De repente você está aí do outro lado pensando assim, não, isso aí não acontece. Como é que alguém vai rejeitar, né, uma proposta de emprego nessa situação e tal? Cara, acontece muito sim. As pessoas chegam lá na frente e veem que não era aquilo. E pior, às vezes acabam de entrar na empresa e falam, não, realmente isso aqui não é para mim, não. Com uma semana tá assustado. Já uma semana a pessoa já vê que não é para ela, entendeu? Então isso acontece mais do que pode parecer. Né? Só que tem recursos para a gente avançar com isso.
para poder esclarecer isso de uma forma mais simples, mais barata mesmo. Desculpa, antes de te cortar, antes de você começar, eu estava conversando agora, estava fazendo um atendimento de coaching com um empresário, e eu estava fazendo precisamente uma devolutiva de perfil comportamental. E ele falou assim, cara, eu tenho que ter isso aqui de todos os funcionários da empresa, porque assim eu vou poder otimizar os caras, colocar a pessoa certa no lugar certo. Né? E quanta ferramenta está aí nas nossas mãos e a gente não sabe. Então, realmente, os engenheiros que entendem que isso funciona, entendem, né, e começam a desenvolver o conhecimento sobre pessoas, eles estão dando passos em direção a serem acima da média. E voltando no tempo que a gente pouparia, né? Quantas pessoas poupariam tempo de todo mundo, e dinheiro, inclusive, se entendesse um pouco mais, né? Quando a gente entendesse um pouco mais de pessoas, né? Como funcionam. Quando a gente montou a nossa empresa lá em 2013, né? A gente não entendia de pessoas, né? Então, não, aí, era técnico total. Era técnico total. E aí vai fazer contratação de funcionário. E aí tem lá vaga, a pessoa manda o currículo, um bom currículo, né? Manda um currículo bom, o currículo vinha com recomendação, inclusive. E aí, no dia que ia ter entrevista, teve uma greve de ônibus, uma coisa assim, e a pessoa liga para desmarcar, porque se podia marcar para um outro horário, um outro dia, porque ela até tinha carteira de motorista e tinha o carro, só que ela era muito insegura para poder dirigir, porque ficava longe do lugar que ela morava, ficava longe do escritório para ela ir lá. E tudo bem, isso para a gente foi simplesmente... Isso foi ok, estava ok, né? Só que aí, entrevistamos, tá ok, a gente achou um pouco estranho esse negócio, mas essa insegurança, poxa, mas é uma insegurança de dirigir, tudo bem, lá vai 20 ônibus mesmo, tá resolvido o problema. E nem sei se a gente se preocupou com isso. Eu acho que a gente também não preocupou, a gente até fosse dar uma estadinha, né? Deve ficar nervosa por causa de uma entrevista e tal. Com uma semana que estava lá, ela já... Isso aqui não é muito bem para mim, eu não sabia. Então, assim, a pessoa estava capacitada, do mesmo jeito que ela tinha ali a carteira capacitada, e a gente mora em Belo Horizonte não é, assim, tira a carteira de motorista fácil, não, a carteira de motorista é complexa em Belo Horizonte, e ela... Se a gente entendesse, né, lá atrás, a gente entender que como uma pessoa faz uma coisa, ela faz todas as outras coisas. Então, essa insegurança que ela tinha ali com relação a dirigir, mesmo estando habilitada, ela também tinha essa insegurança desenvolvendo o trabalho técnico, o trabalho dentro da engenharia, né? Só que a gente não sabia disso e a gente contactou. E aí, no final das contas, com uma semana, ela já estava assustada com o que estava acontecendo e a gente teve que levar um mês, pelo menos, né? Só acho que era um contrato temporário já, então com um mês a coisa se resolveu, mas foi, né, uma dor de cabeça que se de um lado a gente entendesse como funcionava e de outro ela também entendesse que ela não ia se encaixar ali, né? Eu era porque eu já diminui um pouco, eu era extremamente exigente, então não batia com o perfil dela. Né? E isso que a Tati falou é muito relevante porque acaba se perdendo tempo, as informações estavam na nossa cara, né? Isso que ela falou de a forma como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas, isso aí não é uma frase feita, isso aí é um estudo científico. Eu fiz um curso na área empresarial, aonde eles colocavam a gente para fazer jogos lúdicos, e a partir desses jogos lúdicos, eles traçavam o seu perfil empresarial, se era mais agressivo, se era mais conservador, e te mostravam isso.
Então, a gente aprendia com a gente mesmo, né? Claro, a partir de uma mentoria, porque é impossível uma pessoa que está, né, sem orientação entender essas coisas. Mas isso aí é um fato científico comprovado. Então, quando a pessoa transmitiu uma insegurança com relação àquele aspecto específico, a gente tinha que, pelo menos, ter relacionado. É claro que a gente não pode determinar uma pessoa por um único fato, né? Seria uma crueldade muito grande fazer isso. Mas, ao longo da entrevista, foram surgindo outras coisas que a gente poderia ter costurado e ter entendido aonde que isso ia levar. Muito provavelmente, se a gente tivesse contratado uma pessoa de RH experiente para poder fazer isso, ele teria falado assim, cara, não é a pessoa. E por mais que a gente falasse assim, porque tem isso, a parte técnica, a gente ia com olhos de foco no técnico. A pessoa de RH ia identificar... Foco em pessoa. Foco em pessoa. Ah, mas então eu tenho que ser engenheiro e tenho que ser RH? Não. Não, é o que a gente falou outro dia na live de sexta-feira. Com um pequeno diferencial, uma pequena energia que você focar em pessoas, você vai gerar um grande delta de resultado. Você vai gerar um grande delta de acima da média. Porque engenheiros não entendem de pessoas em geral. Engenheiros, normalmente, somos técnicos, somos exatos. A gente não tem área de humanas, né? Então, quem tem um pouco, já está acima da média. A gente entende assim, se é dado um comando na engenharia, estou ficando sem voz. Se a gente dá um comando na engenharia, a gente entende que a pessoa tem que cumprir o comando. Assim como a gente dá um comando no computador. A gente desconsidera o ambiente em que essa pessoa passou a vida inteira. A gente desconsidera as características do perfil daquela pessoa. De repente, é uma pessoa comunicadora, né? Ela gosta de se expressar, ela precisa de se expressar, e a gente coloca ela sentada para fazer planilha, para trabalhar em AutoCAD. Aquilo ali acaba com ela, né? A gente não está tirando o melhor dela se a gente está fazendo isso. E aí ela começa a fazer isso mal feito, e além do mais, como ela é comunicadora, ela começa a impactar no entorno dela, começa a atrapalhar. E aí a gente fala que a pessoa é ruim, mas não é, é a gente que não teve o mínimo, né? E aí você fala assim, tá, então, beleza, eu mesmo dei a resposta, né? Se a gente tivesse contratado alguém de RH, por que a gente não contratou? Simples, né? A gente não tinha dinheiro. Quando você nem tinha ideia a respeito disso. Quando você é microempresário, você é o diretor, você o office boy. O office boy, você é secretário, você é o engenheiro que está atuando, é tudo. Tudo. E você é, inclusive, você é o financeiro, o RH, você passa por todas as áreas. Que assina o contrato, que cobra, essa pior das partes. Que assina o contrato, que cobra, que demite, tudo. Agora, sabe de uma coisa? Você é tudo isso, e tudo isso, se você tiver um maior conhecimento de pessoas, você vai desempenhar um melhor papel. Porque você tem que captar o cliente, então você tem que conversar com o cliente, você tem que entender que o seu cliente é uma pessoa, o seu cliente não é uma empresa, né? Eu não estou falando aqui de, o cara vai pelo preço mais barato, tá? Isso aí, quem quer usar essa desculpa, tudo bem, vai usar essa desculpa, tem cliente para tudo. Agora, tem cliente que vai exatamente pelo seu diferencial. Então, você tem que entender do cliente. Se você sabe qual é o perfil comportamental do seu cliente, a sua interação com ele vai ser uma ou outra. Mas isso aí é falsidade. Não, não é falsidade. Você está entregando a coisa de uma forma, na linguagem. Exatamente. Né? Chega mais fácil até ele, né? Eu falo muito isso. Você identificou que o perfil do seu cliente, estou falando da pessoa, tá? Não da empresa. O perfil do seu cliente, da pessoa que vai comprar de você, é executor, então você vai conversar com ele numa linguagem de executor. Agora, se você identificou que o perfil do seu cliente é um analista, o que você vai entregar para esse cara? Agilidade? Não, é claro que ele quer tudo dentro do prazo, mas como é que ele vai enxergar isso dentro do prazo? Cara, planilha, gráficos e tabelas. Então, você entregar o mesmo produto, é o seu produto, mas na linguagem que o cliente entende, em função do perfil dele. Se você vai, se você está, por exemplo, dentro de uma empresa,
e você não é um líder, não interessa se você é um líder. Não é tomador de decisão, né? Porque as pessoas costumam achar que só quem é tomador de decisão tem que entender disso, né? Isso aí é uma objeção bem comum. Na hora que eu falo com as pessoas assim, não, você precisa entender, precisa desenvolver esse lado de pessoas, né? Não, mas isso aí, cara, eu sou aqui um funcionário. Cara, se você é um funcionário, você entende de pessoas, primeiro, você está aumentando a possibilidade de deixar de ser só um funcionário, né? E passar a ser um líder, tá? E passar a ser um tomador de decisão. Porque o pessoal do RH e os líderes que estão por cima de você vão entender que você entende de pessoas e que você pode coordenar uma equipe, né? Isso é muito válido. Mas, independente disso, se você não é um tomador de decisão, só o fato de você entender de pessoas, independente da posição que você está, vai facilitar o seu relacionamento com todos os membros, não só da sua equipe, né, mas de toda a empresa. Porque você não se relaciona só com os membros da sua equipe. Você vai conversar com o pessoal de RH, você vai conversar com o seu líder, você vai conversar com o pessoal do financeiro, em algum momento, né, pessoal de fábrica, sei lá, N pessoas. E se você entende como funcionam as pessoas, todo esse relacionamento fica mais fácil. É mais fácil você exercer todas as funções, né? Que a Josiane comentou ali, né? Todas as funções, bem assim, exatamente, né? E entendendo de pessoas, fica mais fácil a gente exercer todas, né? O Glauco está perguntando qual a especialidade, qual a nossa especialidade. A gente tinha escritório de projeto e consultoria. Hoje, nossa especialidade é ajudar outros engenheiros a serem acima da média. Nossa área agora é transmissão de conhecimento. Pegando toda a bagagem, tudo que nós já vivemos dentro da engenharia, já demos aula, já trabalhamos em empresa terceiros, microempresa e multinacional, a gente já teve a nossa própria empresa, né? Já demos aula tanto em graduação quanto em pós-graduação, fazendo cursos, né? Dando cursos dentro de comunidade, dentro de associações também. Então, hoje, o nosso foco é levar outros engenheiros aí para ser acima da média, usando toda essa experiência de tudo que a gente já viveu. É porque a maioria das pessoas não fala isso, né? A gente não está focado nisso. Os cursos de engenharia entregam o que se propõe, né? Eles falam, olha, entra aqui e a gente vai te formar como engenheiro. É verdade, né? Te forma como engenheiro, parte técnica. Ele não te forma como empresário, né? Ele não te forma como funcionário de uma empresa, ele te formou como engenheiro. Você atuar como funcionário de uma empresa ou como diretor de uma empresa, se você montou sua empresa pequena, você já é diretor, meu amigo. Não sei se você já sabia disso ou não, mas montou uma empresa, você é o diretor lá. E a empresa, a faculdade não te forma para isso. Um curso de pós-graduação, de especialização, um mestrado, um doutorado, também não te forma para isso. Quantos engenheiros, quantas pessoas têm dificuldades de relacionamento durante o mestrado? Olha só, uma outra área, né? Não tem nada a ver com empresa, mas, cara, você tem que dividir espaço, você tem que dividir laboratório, você tem que ter uma série... Tem pesquisas que têm mais interesse ou menos interesse da instituição, de repente, que você está. Né? Você tem que defender o seu lado ali. Não é que tudo vai acontecer às mil maravilhas, não. Tem barreiras. Tem barreiras. E muitas dessas barreiras, na verdade, a maioria delas, elas são pessoais. Elas não são técnicas. Então, não adianta ser um baita técnico se você não tem mínimo trato, mínimo entendimento do que são pessoas, de como elas funcionam, para negociar um computador que você precisa de usar, para negociar o espaço e o horário no laboratório. De mercado, né? O Glauco está perguntando, são mestres. Nós somos doutores. Eu fiz um mestrado e doutorado lá na Espanha. A Tati fez um mestrado aqui no Brasil e doutorado na Áustria e pós-doutorado na Espanha. E a gente foi entendendo com isso, Glauco, que a nossa cabeça, né, eu vou ser mais técnico, eu vou ter um baita diferencial, eu vou ser muito diferenciado quando eu chegar no Brasil, com toda essa carreira, né, com todo esse currículo. E não é só assim. Não é só assim, não é automático
que eu tenho o título e eu agora estou valendo mais por causa disso. É claro que é relevante, é claro que faz diferença, tá? Mas não é exclusivamente. Porque, por exemplo, eu voltei para o Brasil com esse, né, currículo e eu não tinha capacidade de liderança. Eu reconheço, eu não tinha capacidade de liderança. Mas o que eu queria ganhar monetariamente, para eu conseguir isso, eu tinha que assumir um posto de liderança. E aí fica incompatível, né? Exato. Porque eu já tinha prestado consultoria, já tinha trabalhado em empresa multinacional, mas faltava. Realmente ainda estava faltando alguma coisa para eu sentir confiança, para que as pessoas sentissem confiança. Estava faltando um entender de pessoas, estava faltando a parte não técnica, que é o que a gente tem falado o tempo inteiro, né? Que a gente vem falando aí já há vários meses, a gente vem falando aqui no nosso canal, por isso que ele é o ser engenheiro, né? Para trabalhar principalmente essas questões fora do técnico, né? E eu sinto muito isso e eu sou muito transparente, tá? De mostrar aqui a minha fraqueza, né? Eu realmente não me sentia capacitado como líder, embora tivesse um conhecimento técnico muito alto, muito alto. E aí, quando a gente transmite, né? As pessoas sentem o que está do outro lado. Eu não estou falando de vibração, não estou falando de nada esotérico, não. Mas as pessoas, cara, aquele cara ali, dá para confiar nele ou não dá? Ele confia nele ou não confia nele? A gente sente isso. E eu não conseguia ter essa confiança. Agora, por outro lado, depois de todos esses anos focado nisso, que a gente está agora, né, que foi vindo ao longo do tempo, durante o processo que a gente tinha empresa, né, mesmo já trabalhando na outra empresa, na outra multinacional, já buscando isso. Esse final de semana, vou dar um exemplo, né, muito próximo, foi ontem isso, na verdade. Não, ontem não, domingo. Então, domingo hoje foi ontem. Eu estou confundindo domingo, segunda. Foi no final de semana inteiro trabalhando. Eu sou coordenador dos cursos de pós-graduação da faculdade de DD. E coordenando o curso, eu agora online principalmente, né? Eu não tenho contato direto com o professor, fico conhecendo praticamente na hora. E a hora que terminou a aula, o professor falou comigo: cara, tem poucos minutos que eu te conheço. Muito pouco, porque o coordenador faz a apresentação, converso, interajo com a turma, mas eu deixo a liberdade do professor, né? Eu não fico ali na aula do professor, interferindo o tempo todo. Ele falou: cara, em poucos minutos, sim, você já é uma referência para mim. Então, é muito legal ver isso hoje, né? Que em poucos minutos a gente tem capacidade para gerar uma autoridade, gerar uma confiança. E eu tenho certeza que o que fez isso não foi o meu conhecimento técnico, porque o curso é de segurança de barragens. Eu sou da área de tecnologia, de materiais, de concreto. Eu não entendo nada de barragens. Então, o que eu falei não foi nada técnico. As minhas intervenções não foram técnicas. As minhas intervenções foram humanas, foram de pessoas, para abrir a mente daqueles alunos que estavam ali no curso, para eles usarem aquele conhecimento técnico deles de forma humana. É o casamento perfeito. E quem realmente presta atenção nisso são pequenos detalhes, pequenos insights que vão mudar o direcionamento da sua carreira. Exatamente. A Josiane está falando, já trabalha há 3 anos por conta própria e é difícil. O lidar com as pessoas é muito difícil. Como você está dizendo, ter o espírito de liderança é difícil desenvolver. Mas é uma habilidade. Liderança é uma habilidade, Josiane. E toda habilidade pode ser desenvolvida. É lógico que tem uma pequena parte, que é aquilo que a gente fala assim, tem pessoas que já nascem com um dom. A gente sempre nasce com um pouquinho a mais, né? Um pouquinho mais de talento, um pouquinho mais de facilidade em uma área ou outra. Nós que escolhemos ser engenheiros, a maioria nasceu com um pouquinho mais de habilidade em números do que outras pessoas, né? Mas é possível que todo mundo desenvolva essa habilidade. Tudo é prática também, né? Eu não sei se foi um cientista, né, tipo Einstein, ou Tesla, ou se foi alguém da área, não sei porque eu estou relacionando aqui com piano, algum mestre de piano aí, né, que falou assim que a excelência ela é composta de 1% de inspiração e 99% de transpiração.
você pode ter um dom, né, uma habilidade inata. Se você não praticar aquela habilidade conscientemente, né, você não vai se tornar um mestre, né? Você não vai ser faixa preta se você não praticar aquele dom inicial que você tem. Outra pessoa que talvez não tenha tanto dom quanto você, se ela praticar mais, ela vai ser melhor do que você, mesmo que inicialmente você tivesse esse diferencial. Seu delta inicial fosse maior do que zero, né? Exatamente. Fosse um pouquinho maior, né? Mas também não é, né, entender de pessoas, não é chegar aí baseando em crenças, em crenças que você tem, que o entorno desenvolve, que a família desenvolve. Eu vou colocar uma aqui que o povo até assusta de vez em quando, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Em termos humanos, né, eu falar assim, é lindo, é perfeito isso, trate outra pessoa assim como você gostaria de ser tratado. Então, né? E tá certo, tá certo, tá errado, certo, né? Não trate mal a outra pessoa, afinal, você não quer ser tratado mal, né? Então, trate bem a outra pessoa, que é a forma que você gostaria de ser tratado. Só que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um perfil comportamental. Se você trata a pessoa como você gostaria de ser tratado, você pode estar dando um tiro no pé. Você pode estar fazendo tudo errado, né? O que o Johnson falou um pouco antes, né? Você tem um comunicador do lado de lá e você é um analista, se você for tratar o comunicador como você, analista, gostaria de ser tratado, ferrou, já deu tudo errado, né? Então, é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, não como você gostaria de ser tratado. Então, é mudar um pouco essa mentalidade aí também, né? É pegar esse atalho, entender de pessoas, entendendo realmente. E entender também, gente, que isso aí não é nada do outro mundo, né? É uma busca, né? É o que eu acabei de falar. Poxa, então eu sou engenheiro, tem que estudar pessoas também, né? Você é antropólogo. Antropólogo, psicólogo. Não tem nada, não tem nada disso, disso, né? É um estudo, uma busca, né? Assim como você estuda uma ferramenta nova, assim como você estuda um aplicativo, um programa novo, o tempo que você gasta para ir aprendendo e atualizando um programa, por exemplo, não é diferente do tempo que você pode dedicar a começar a entender como funciona seu cérebro, né? Por que as pessoas tomam decisões, como elas tomam decisões. Claro, tem graus muito profundos disso, né? Se a gente pegar aqui neurocientistas, por exemplo, como o professor Pedro Calabres, é um cara fantástico, o nível de profundidade de estudo dele é outro, né? A gente não precisa de tudo isso, mas, poxa, a gente pode começar a entender como funciona isso, e entender que isso é muito útil para a gente e para quem está próximo da gente. Para quem está ao nosso redor, eu estou falando família, evidentemente, equipe próxima, clientes, como a gente pode afetar positivamente clientes, né? A gente pode ajudar muito com isso. E é o que a gente falou, né? Como nós, engenheiros, somos normalmente de exatas, e somos ruins em entender de pessoas, um pouco que você entenda de pessoas, você já é acima da média, né? Então, algumas dicas. E para começar, né? Para quem tem interesse e quer começar já conheça o seu perfil comportamental. Né? Começa por aí, né? Conhece a ti mesmo. A hora que você faz o seu perfil comportamental, que você entende qual é o seu perfil, se você é comunicador, executor, analista ou planejador, e conhece as características desses 4 perfis e começa a identificar as pessoas próximas a você, né? Quais são essas... Pô, fulano é assim, fulano tem traços disso. Não precisa saber profundamente, só os traços. Já te dá um poder enorme para você começar a ser uma pessoa diferenciada. Para ser aquela pessoa que todo mundo fala assim, cara, fulano é claro nas coisas que ele fala, né? Eu entendo tudo que ele fala. É claro, você aprendeu a falar a linguagem dele. Então, se você sei lá, um planejador,
e tem uma pessoa na sua equipe que é comunicadora, uma que é executora, uma que é analista. E você começa a conversar com cada um o mesmo assunto na linguagem delas. Nossa, fulano é claro. Aí, entende da gente, né? Entende da gente. Aí, quando todo mundo começa a conversar sobre isso, e essa informação vai chegando, porque funciona, né? A rádio peão sempre rola, né? Muito rapidamente. O RH fala assim, mas todo mundo fala que esse cara é claro nas coisas que ele fala, deixa eu conversar com ele. E aí vai. E aí, automaticamente, o seu ambiente vai te puxando para cima. E não tem nada a ver com técnico. Ah, fulano é muito bom tecnicamente, né? Pô, mas eu não entendo nada que ele fala. Olha a diferença. Olha a diferença. Não adianta. Todo mundo já teve um professor assim, né? Não, o professor fulano é muito bom professor, sabe bastante, mas é ruim para poder transferir o conhecimento. Esse é o ponto, né? Outra dica, leia. Né? A gente sempre fala isso aqui, né? É uma das primeiras coisas que a gente fala. Quase toda live, na hora que fala assim, dica, a gente fala assim, leia. Porque ler faz uma mudança gigantesca, uma mudança significativa. Então, principalmente, se você... Primeiro, criar o hábito de leitura, primeiro você já está criando um hábito, que é fantástico, e a gente já falou disso semana passada. Se você está lendo, você está aumentando o vocabulário para você escrever melhor. Quem lê bastante, escreve melhor que quem não lê. Então, já é mais uma coisa. E outra coisa, se você está procurando leituras, então, na área mais humana, você já está acrescentando também esse conhecimento. Qualquer coisinha, um pouquinho que você lê nesse sentido, você já está ganhando bastante para ser acima da média. Impressiona, porque a gente lê livros muito antigos, que a gente fala assim, como que isso pode ser útil? Tão atual, né? E a hora que você lê, você fala assim, cara, não é possível que esse cara escreveu aqui em 1930, em 1960. É impressionante, impacta muito. Quer ser um engenheiro acima da média, quer ser uma pessoa acima da média. Então, pega esse aviãozinho que está aí, compartilha essa informação. Compartilha, porque quantos mais engenheiros forem acima da média, melhor vai ficar o mercado para todo mundo, mais fácil vai ficar de comunicar com todo mundo, mais fácil vai ser de separar, né, o que é bom do que é ruim. Porque eu não sei se você participou de alguma outra live onde eu falei isso, que foi um dado que a Tati trouxe para a gente. Só esse ano já foram registrados nos CREAs de todo o Brasil mais de 56 mil novos profissionais na área da engenharia. Ou seja, a concorrência é muito grande. Você quer ter seu espaço, né, garantido? Então seja acima da média. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Até mais. Tchau. Tchau.